Em Contarias, podcast de histórias. Episódio de hoje: o bode branco que era homem. Meu nome é Chico Bara e essa história que eu vou contar aconteceu de verdade. E ai de quem duvidar de mim. Quando eu era jovem, trabalhei numa fazenda de um homem muito rico. Era o seu Nazareno Praxedes. Pense num homem rico, pois pronto, era ele. Ele tinha tanta cabeça de gado que a gente se perdia na contagem. Mas o povo fala que nem sempre ele foi rico. Nasceu pobre, como todo mundo aqui. Ele morava numa tapera que só tinha a armação e o telhado de palha. Só que do dia pra noite a sorte desse homem mudou. Do nada apareceu rico. Dizem que um padrinho dele, que ninguém nunca ouviu falar, deixou uma botija pra ele. Dizem que era tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que ele comprou muitas fazendas, terra de se perder a vista, um monte de cabeça de gado, contratou empregado e tudo mais que você pode imaginar que o dinheiro pode dar. Tudo que aquele homem tocava virava ouro. Só que ele foi ficando cada vez mais reservado, quieto, estranho. As pessoas quase não viam esse homem, a não ser o pessoal que trabalhava para ele. E aí, como eu disse, eu comecei a trabalhar em uma das fazendas dele. Ele precisava de um caba que fosse valente e bom de conta. E lá em Prainha, não tinha ninguém melhor que eu. Fui contratado como encarregado da fazenda. Eu chamei um espião de confiança para cuidar do gado e do restante dos afazeres. A gente se mudou para lá e começamos nossa vida. No começo, era tudo tranquilo. Mas depois de algumas semanas, começou a acontecer umas coisas muito da estranha. Os peões estendiam roupa no varal e elas sumiam. Aí, a roupa misteriosamente aparecia toda enrolada no arame farpado da cerca. Um dia, nós estava tudo no alojamento e vimos uma mão do lado de fora da janela puxar a camisa do Zé Boateiro com toda a força. Nós corremos tudo para ver quem foi. E quando olhamos para fora, a camisa estava lá, toda emaranhada no arame farpado. No dia seguinte, outras coisas começaram a acontecer. A gente estava almoçando, de repente jogavam terra dentro da comida. Outra coisa, se um peão fosse deitar na rede depois do almoço, o punho da rede era cortado. Às vezes, durante a noite, a gente escutava pedra sendo jogada no telhado. Aí, quando amanhecia, tinha um monte de pedra enfileirada no rodapé da casa. Quando não, de madrugada, a porteira do curral dos bois se abria e a gente tinha que sair correndo atrás deles no escuro. Era um Deus nos acuda. Por causa disso, um monte de peão ficou com medo dessas visagens e pediram as contas. Todo mundo dizia que a fazenda era amaldiçoada porque o seu Nazareno tinha feito um trato lá com coisa ruim para modo ficar rico. Mas eu e os outros peão, nós fiquemos. A gente não acreditava naquelas coisas, não. Até aquele momento, nunca tinha aparecido nada feio para nós. Até aquele momento. Porque quando o seu Nazareno foi morar naquela fazenda que eu tomava de conta, as coisas começaram a ficar piores. Ele foi com a mulher, Dona Maria, e mais uns 4 filhos que ele tinha. Foi a primeira vez que eu vi aquele homem. Ele era baixinho, careca, mas ao mesmo tempo cabeludo, sabe? É que ele tinha cabelo do lado da cabeça que era grande. Ele andava devagar, com uma bengala. E ele tinha um cavanhaque comprido, branco, e tinha os olhos assim, de alguém que não dormia muito, não. A beirada dos olhos dele era vermelha.
e a parte branca toda amarelada, igual de quem tem hepatite, sabe? E para um homem que era podre de rico, ele até que se vestia bem simples. Dona Maria? Dona Maria era uma graça, sempre sorridente e prestativa. E os meninos? Vocês sabem como é que é criança, né? Tudo atentada. Viviam correndo pra lá e pra cá. Coisa de criança. Mas tudo mudava quando o seu Nazareno aparecia. Todo mundo ficava quieto. Era como se a presença daquele homem afastasse toda a alegria. Um dia, nós fizemos uma ferra lá na fazenda para marcar os bois de seu Nazareno. Aí ele se sentou na cerca do curral, de costas para a ferra, olhando para o horizonte com um caderninho na mão. E aí, ele pediu para que o peão gritasse para ele se o bezerro que ele marcou era macho ou fêmea. Quando o peão falava para ele, na mesma hora ele gritava para o horizonte o que o peão tinha acabado de falar. Eu vou explicar melhor. O peão gritava, macho! Ele gritava para o horizonte, macho! E anotava no caderninho. O peão gritava, fêmea! E ele gritava para o nada, fêmea! E anotava. Ele fez isso até a ferra acabar. E ele ficava danado lá, discutindo com alguma coisa que ninguém via. Ninguém entendia direito o que ele falava. No início, a gente até achava engraçado. Mas depois que ele desceu, ele virou para mim e disse, Chico Bara, escolhe a vaca mais gorda e bota passar, que nessa partilha aí deu um bezerro a mais. Mas tu me escuta bem, quando tu for sangrar, tu me chama, que eu vou lá dentro prestar conta com a botija. Aquilo me deu um arrupio todo estranho. Nós amarremos a vaca e ela estava pronta para ser sangrada. E aí, eu chamei o seu Nazareno. E ele veio de lá dentro da casa, uma garrafa de cachaça na mão e um vasilhame bem grande. Aprumou a vasilha na garganta do bicho e disse, Chico, sangre ela, mas não deixe cair uma gota no chão. Aí ele aparou todo o sangue da vaca naquele vasilhame, com muito cuidado para não cair uma gota no chão. Depois ele pegou tudo e começou a andar no meio do campo. Era um descampado imenso, bem encapinado. A gente ficou olhando, acompanhando ele, pensando, onde é que esse velho vai? Mas numa piscada que a gente deu, o homem sumiu. Sumiu como que por encanto. Todo mundo ficou arrupiado. Mas logo a gente tratou de continuar o festejo e comer a carne. De repente, um dos filhos do seu Nazareno, um menorzinho, disse, hoje é dia dele visitar nós. Dele? Dele quem? Do bode. E logo Dona Maria correu e tratou de levar o moleque para dentro de casa. Logo depois ela voltou e ficou lá com a gente, conversando com todo mundo. Ela era uma mulher muito simples, sempre boa com a gente, muito atenciosa. E tinha um peão lá, um bem novinho, o Josias, que sempre ficava de conversa com ela. Ela tratava ele como se fosse um filho, sabe? Nessa hora que estavam os dois conversando, o seu Nazareno apareceu. Do mesmo jeito que sumiu, como que por encanto. Ele fez uma cara de bravo, deu um ralho na Dona Maria e ela entrou para casa. Ficou aquele clima de velório. A festa acabou na hora. Mas antes de ir embora, eu olhei para o seu Nazareno e reparei que a garrafa que ele tinha levado estava seca. E o vasilhame estava limpinho. E a roupa dele, que antes era branca, estava vermelha. A mesma roupa, só que vermelha. Depois disso, todo mundo foi para o alojamento dormir. Mas à meia-noite, a gente começou a ouvir um barulho de um animal. Um animal trotando em volta do alojamento, sabe? Nós pensamos que era um dos cavalos que tinha se soltado. Mas quando fomos olhar, não tinha nada. Começamos a ouvir como se algo estivesse arranhando a parede. Mas também
não era nada. De repente, escutamos alguém dar uma pancada na porta. Todo mundo acordou. Ficamos olhando em direção à entrada e de novo outra pancada. Quando levantamos para ver o que era, veio a terceira pancada e com ela a porta veio abaixo. E na entrada apareceu um bode branco enorme. Eu nunca tinha visto um bode daquele tamanho. Ele entrou no alojamento e começou a destruir tudo. Parecia que ele estava procurando algo, mas no caso era procurando alguém. Quando o bode bateu o olho no Josias, ele ficou todo enfurecido. Juro pela alma da minha mãe que esse bode levantou e ficou em pé que nem gente. E aí ele deu uma carreira com as duas patas e atacou o pobre do Josias de tudo que era jeito. Deu várias chifradas no menino. Os peões ficaram tão apavorados que não conseguiram reagir. Eu corri, peguei minha espingarda e dei um tiro na perna do bode. Aí ele saiu correndo pro meio do mato. Mas antes, ele deu um berro horrível. Ficamos todo mundo muito confuso com o que tinha acontecido. Logo a gente tratou de pegar uma carroça e mandar o Josias pro hospital lá na cidade. No dia seguinte, logo cedo, nós vimos uma movimentação na casa dos patrões. Todo mundo arrumando as coisas e indo embora às pressas da fazenda. Quando eu fui lá falar com eles para saber o que estava acontecendo, eu vi que o seu Nazareno estava com a perna ferida. A dona Maria disse que ele tinha quebrado a perna, que teve uma fratura exposta e eles iam se mudar para a casa da cidade para receber um melhor atendimento médico. Só que eu conheço ferida de bala. Eu olhei bem para aquela perna e eu garanto, aquilo não era perna quebrada, era tiro. Uma semana depois, a fazenda foi vendida e nós tivemos que sair de lá. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que a dona Maria faleceu e os filhos já adultos foram-se embora de prainha. O seu Nazareno foi morar sozinho na única casa que sobrou, uma casa que ficava isolada, lá na estrada, perto de Monte Alegre. E diziam que ele enterrou essa tal botija nesse terreno. Falam também que esse homem enlouqueceu, que ele vagava por aí gritando: Ninguém vai roubar minha botija. Eu vou furar quem chegar perto dela. Eu mato, eu mato, eu mato. Depois de um tempo, ele sumiu. Até tentaram procurar essa tal botija aí, mas, nunca foi encontrada. E agora, ninguém mais tem coragem de andar por lá. Dizem que até hoje, por aquelas bandas, tem um bode branco enorme, dos olhos vermelhos, que ronda aqueles cantos lá, atacando quem se atreve a chegar por perto. E essa é a história que eu vim contar. Agora, se é verdade ou mentira, ninguém saberá. Esse episódio é inspirado nas histórias de Raimundo Bragança. Roteiro, narração e edição, AJ Takashi. Com as vozes de AJ Takashi, Alisson Lemos e Thaís Sawaki. Vinheta e trilha original, Felipe S. Ilustrações, Mitch Sawaki. Em Contarias Podcast é uma produção do Grupo Folhas de Papel.